Oi galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho sobre como tem sido minha rotina de estudos para as provas finais. Minhas provas finais vão ser daqui a exatas 4 semanas, então eu vou explicar um pouquinho como que eu tenho me organizado, como que eu tenho estudado, quais são as matérias e tudo mais. Até para dar um parâmetro geral para quem quer fazer direito, como é que são as provas e tudo mais, pelo menos lá na minha faculdade. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a organização. Minha faculdade é dividida em 2 bimestres. O primeiro bimestre vale 10 pontos, o segundo também. Só que o que acontece é que no segundo bimestre, esses 10 pontos têm peso 2, ou seja, vale 20, basicamente. Então, o que eu faço? Essas são minhas matérias. Eu tenho Civil 2, Direito Processual 1, Penal 1, Constitucional 1 e Metodologia da Pesquisa. Aí eu dividi aqui, ó, tenho 5 matérias, todo período eu tenho 5 matérias. E eu coloquei quando que vai ser a prova e quais são os trabalhos extras. E dividi quais são os pontos, tipo, aqui eu vou ter prova dia 18, vale 7 pontos. Meu trabalho se chama Civilizando, vale 3 pontos, é pro dia 23 de maio. Enfim, eu fiz isso com tudo. E aqui na frente da matéria, eu coloquei quanto que eu preciso tirar de 10. Ou seja, basicamente eu preciso, tipo, eu fiquei com 8 em civil, aí eu preciso tirar 5 nesse. Eu fiquei com 9,5 em processo, aí eu preciso tirar 4,3 nesse. Eu fiquei com 8 em penal também, eu preciso tirar 5. Constitucional eu fiquei com 5,75, eu fiquei 25 décimos abaixo da média. Tipo, é como se eu tivesse ficado na média mesmo. Fiquei com 6, eu preciso arrasar nesse semestre, nesse bimestre, e tirar pelo menos 6,25. Metodologia da pesquisa, meu professor não divulgou a nota, mas eu acho que eu vou ficar entre 9 e 9,5, porque é basicamente só trabalho, então é uma coisa mais simples. Bom, minhas notas no bimestre eu considero que foram boas, tirando o constitucional. Constitucional, meu problema foi basicamente interpretação na prova, tava bem fácil, eu que estraguei tudo. Eu tinha estudado a matéria toda, eu sabia tudo, só que o professor fazia umas perguntas meio abertas, eu coloquei o que eu achava e no final não era bem isso. Enfim, aprendizado, né? E eu sempre fui relativamente bem constitucional. Eu tive 2 matérias antes, que foi Teoria da Constituição e Direitos e Garantias Constitucionais, que eu sempre fui bem. Então, foi meio que um baque, né? Porque eu achei que ia ser a minha melhor nota do bimestre e foi acabando sendo a pior. E processo, que eu achava que ia ser a pior, foi minha melhor, né? Coisas da vida. Mas enfim, eu preciso ficar na média com isso aqui. Ele tem 3 pontos de trabalho, ou seja, eu preciso tirar 3 de 7 na prova. Então, eu não acho que esteja tão complicado assim. Mas basicamente é isso. Eu acho legal você se organizar, né? Pra saber quanto que você precisa, o que você precisa estudar mais. Porque eu sei que eu preciso focar esse bimestre em constitucional, porque o resto não tá nada impossível, é só eu ler mesmo e prestar atenção. E aí eu sei que eu vou ter que focar realmente em constitucional. Outra coisa interessante pra se organizar para as provas, uma coisa que eu sempre faço, porque eu sou uma pessoa muito chata com data. Então, o que eu faço? Eu faço um calendário no Word mesmo, depois eu vou mostrar ali rapidinho como que eu faço. Justamente pelas tabelas, você deve fazer tipo em 30 segundos, exagero, mas é bem rapidinho de fazer. E eu fiz um calendário corrido, ou seja, começou 14 de maio, que é quando eu tinha pretensão de começar a estudar para as provas, o que não aconteceu. E eu vou começar hoje, que é dia 21. Enfim, aí eu fiz o calendário corrido entre o dia 14 de maio até dia 22 de junho, que é quando acabam minhas provas finais. Aí tá, minha primeira prova começa dia 18 de junho também. Aí eu tenho essa semana de prova, 18, 19, 21, 22. Aí eu anotei em roxo as datas de trabalho e prova, azulzinho feriado, e eu tenho marcado com marca-texto aqui, ó. Opa! Eu tenho marcado com esse marca-texto, fazendo xizinho. Gente, é muito, sei lá, satisfatório você ir marcando e ver que realmente tá chegando, que você precisa começar a estudar, porque senão, sabe, você não vai dar conta do conteúdo. Aí,
Como eu disse, eu tenho 5 matérias, só que metodologia não é sobre... Não é prova, é trabalho, ou seja, metodologia pra mim acaba dia 7. Aí, a partir do dia 7, eu tenho basicamente pra cuidar das outras 4 matérias. Bom, sobre fazer aquele calendário eu vou mostrar porque é bem rapidinho e é bom que já fica tudo no mesmo vídeo. É só você abrir um documento do Word, aí você clica em inserir tabela. Aí você vem aqui e coloca, 7 pra direita, que são 7 dias da semana, e quantos você for fazer. Vou colocar aqui, 5. Aí eu vou vir e colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu vou começar, por exemplo, como se fosse segunda, dia 1º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu não vou fazer todos porque não vai precisar. Aí eu venho aqui em layout, aí eu aumento a altura. Aí eu aumentei. Eu coloquei agora 2,5. Aí o que eu faço? Eu mudo a fonte, porque eu não gosto dessa fonte do calibre. Eu sempre coloco essa aqui, Avenir. Bora, meu filho. É porque tá... Esse Avenir. Aí eu venho aqui também em layout, coloco margens, essa margem estreita. Aí o que eu faço? Eu puxo, deixa eu diminuir aqui pra vocês verem. Eu puxo isso aqui, pra aumentar. Aí o que você pode fazer? Você pode juntar esses dois e colocar fim de semana, porque às vezes você não tem coisa específica no sábado ou no domingo. Aí você pode vir por coluna aqui e ver se tá tudo do mesmo tamanho. A largura é a mesma, 2,92. Aí aqui tá 2,57. Aí você vai aumentando ou você pega essa e diminui. Mas basicamente é uma coisa bem simples. Sério. E outra coisa que eu faço também é vir aqui no layout mesmo e eu coloco aqui, só pra ficar centralizado, que eu gosto das coisas centralizadas. E esse númerozinho aqui, geralmente eu diminuo, porque, ele não é o foco, é só pra ter uma noção de que dia é. Mas basicamente é isso. E outra coisa também muito importante sobre como que eu tenho estudado é que eu quase não levo fichário mais, eu tenho anotado basicamente no computador. Eu acho que tem rendido mais pra mim, porque esse negócio de passar limpo tem um momento que toma muita parte do seu tempo. Então aqui ficam meus cadernos que eu tenho que pegar, mais facilmente, que é civil, penal e constitucional. Processo eu quase não anoto. Então são basicamente esses 3 que ficam aqui. E eles estão bem grandes. Aí o que eu faço? Por exemplo, tem um caderno de penal aqui. Deixa ele abrir. Aí tem a matéria exatamente toda. Esse aqui é o caderno de um amigo meu, da minha sala, que ele anota, a respiração do professor. É genial. Só que aí, o que acontece? Esse caderno aqui tem 58 páginas. Não sei se dá pra ver aqui no cantinho. Acho que não vai focar. Aí, o que eu faço? Aí que eu tenho 2 arquivos. Penal 1B, penal 2B. Penal primeiro bimestre, penal segundo bimestre. O primeiro bimestre eu tinha feito um resumo. E o caderno em si é esse aqui, Aí, o que eu faço? Eu vou pegando outras fontes e tudo mais e eu vou complementando a caneta. Vou grifando as partes que eu acho mais importantes. No começo, eu grifo basicamente tudo. Eu vou anotando qual é a corrente do professor. Porque caso ele pergunte, é legal responder com a corrente dele, que eu acho mais, sei lá, né? Aí, esse é meu primeiro resumo. Aí, eu não sei se agora vai dar pra, vocês memorizarem aqui rapidamente. Mas só se eu pegar o segundo, já tá bem mais resumido, realmente. Tá bem mais palavra-chave. Eu realmente tô fazendo uso de algumas palavras-chave, grifando bem menos. Porque você vai aprimorando cada vez mais seu resumo, né?
Antes eu grifava tudo. Aí agora o que eu faço? Esse primeiro tinha quase 30 páginas. Esse tinha quase 20. Esse último aqui tem 11. Só que aí eu tirei bastante coisa que meu professor disse que não vai cair na prova do primeiro bimestre, então foi pra 11 páginas. Aí o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar, vou imprimir, vou passar, ler mais uma vez. O que eu gosto muito de fazer não são pra todas as matérias, porque vocês vão perceber que é igual no ensino médio. Você não vai estudar exatas da mesma forma que você estuda biologia, química, são coisas diferentes. Então o que eu faço? Eu gosto de fazer meu próprio resumo à mão, porque eu acho que eu escrevendo rende mais. Mas antes de escrever, eu gosto de resumir no computador, dar uma lida. Ou seja, eu vou pegar esse resumão aqui, de 11 páginas, resumindo, na verdade, né? E vou resumir mais ainda quando eu passar pra escrever mesmo. Aí essa segunda parte do bimestre já tem 14 páginas, mas ele ainda tá passando matéria e eu não continuei o meu resumo, então eu tenho que atualizar ele mais tarde. Aí o que eu faço, ó? Essa é uma prova, pra falar a verdade, eu comecei a estudar muito em cima da hora. Eu estudei, 4 dias antes, coisa assim. Aí só deu tempo de fazer algumas páginas. O restante, eu acabei pegando o caderno mesmo. E eu só grifei algumas partes que eram realmente importantes. Aí eu anoto atrás também. Eu utilizo a folha toda, realmente. Então, uma coisa muito importante pra mim é sempre, sempre, sempre resumir o máximo que você puder, mas pra você resumir o máximo que você puder, você faz em partes, né? Porque, pelo menos no direito, eu não sei outras coisas assim, tem muito exemplo. Por exemplo, pra penal, é uma coisa que meu professor dá muito exemplo. Então, esse meu amigo, ele copia todos os exemplos. Na hora de eu entender o primeiro conceito, o primeiro resumo, eu gosto de ter todos os exemplos pra eu lembrar depois. Mas quando eu pego o resumão mesmo, o final, às vezes eu não coloco todos, ou às vezes eu só coloco um, às vezes eu nem coloco exemplo, porque eu já entendi. Então você consegue cortar tanta coisa. Tanto que, como eu disse, esse caderno de penal, que tem 58 páginas, ele resumido para a prova, tem 25, que são 11 do primeiro bimestre e 14 do outro. Ou seja, é um puta resumo. Então, pra mim, é uma coisa que ajuda muito, 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 muito. Eu funciono na base de resumo. Tem gente que funciona na base de leitura. Então, é basicamente você entender qual é o seu método de ensino, qual que você realmente rende. Bom, essa primeira parte foi mais pra dizer um pouco mais como eu me organizo, pra depois eu realmente começar a estudar e vocês entenderem como que é o passo a passo. E até pra vocês entenderem realmente que, como eu disse, cada matéria é de um jeito. Tem matéria, por exemplo, de direito constitucional, que eu preciso mais, como eu disse. Pô, vou pegar o livro que eu peguei, que eu comprei pra concurso, que tá mais resumido, tem um monte de técnica de macete. Pra processo, querendo ou não, o meu já tá resumidão. Então, acho que eu não vou fazer de novo o resumo do primeiro bimestre. Penal eu vou ter que fazer de novo o meu resumo do primeiro bimestre. Então, cada matéria depende, eu vou explicando aos poucos como que eu tenho feito. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de algumas dicas que eu dei. Até a próxima e até o próximo vlog, na verdade, a continuação desse aqui. Beijão!